Oiê, tudo bem? Seja muito bem-vindo você que está acompanhando a gente pela internet e você que está aqui no Teatro O. A gente fica sempre muito feliz de receber você aqui. Para começar, se você quiser contribuir financeiramente com a comunidade, a nossa chave Pix é pix@umlugarcomunidade.com.br. Você já segue a comunidade nas redes sociais? A gente está no Instagram, @umlugarcomunidade, e no YouTube, Um Lugar Comunidade. Por lá, você fica sabendo de todas as nossas programações, como a live de oração com a pastora Akel, todas as terças-feiras, às 9 horas, e também a agenda do Ministério das Famílias. A gente também tem o nosso aplicativo, Um Lugar Comunidade. Só baixar, se cadastrar, para a gente saber um pouquinho mais sobre você. Também a gente tem o nosso canal do WhatsApp. Só procurar Um Lugar Comunidade nos canais do aplicativo ou entrar pelo link que vai estar na nossa bio do Instagram. Se você quiser também estender a sua experiência em comunidade para durante a semana, a gente tem os PGs e o coral. Para você conseguir se inscrever para participar do coral e achar a lista com os PGs espalhados pelo Brasil, é só entrar no nosso site Um Lugar Comunidade. Última coisinha antes da gente começar, eu vou pedir para você, por favor, desligar o som do seu celular para não aparecer nenhum barulho aqui durante a nossa programação. Hoje a gente continua a série Graça com a pastora Keldan. Você ora comigo? Querido Deus, muito obrigado por mais um dia que o Senhor nos deu e mais uma oportunidade que nós temos de louvar o Teu nome. Que o Senhor nos abençoe e abençoe esta programação. Em nome de Jesus. Amém. Um bom dia para você. Um bom dia para você que chegou até aqui. Deus abençoe você. Que você seja agraciado com a presença de Deus e com a presença de nós. Somos seus irmãos que estamos aqui para dar um abraço em você. Vamos todos nos colocar de pé e vamos cantar. Que bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor. Vamos lá. Seja bem-aventurado quem teme ao Senhor, quem guarda a sua lei e tem por graça a salvação. Para sempre sua palavra firmada está no céu, de geração em geração. Ele é fiel e o seu amor é para sempre, dura para sempre. Seja declare toda a terra, Ele é o Senhor, para sempre.
que venceu a morte. Venceu a morte por mim e por você. Venceu a morte e um dia nós veremos isso de forma definitiva. Não somente pela fé, mas com os nossos próprios olhos nós contemplaremos todos aqueles que descansaram em Cristo, que ressurgirão do pó da terra. Ele é o Deus que fez, que faz e que fará novas todas as coisas definitivamente, para a glória dele. Amém? Se você chegou aqui precisando de renovação, Ele faz nova todas as coisas, hoje e sempre. Hoje e sempre. O que meus olhos não conseguem ver e minha mente não pode alcançar, eis a promessa que Ele me fez, mas ainda não cumpriu. Ele é o Deus que vê cada lágrima, e cada lágrima que eu verter, ouvi dizer que Ele enxugará. Eis a promessa que Ele me fez, mas ainda não cumpriu. Quantas vezes me acusaram de insensatez, às vezes penso que é loucura persistir e crer diante de tua face, diante de tua glória, rendido. Eu quero estar e quero ter as vestes lavadas em teu sangue. A sombra do teu trono é o meu e o seu lugar. Faça tudo novo, faça tudo novo, faça tudo novo. E Ele faça tudo novo, faça tudo novo, faça tudo novo. O que meus olhos não conseguem ver e minha mente não pode alcançar, a promessa que Ele me fez, mas ainda não cumpriu. Quantas vezes me acusaram de insensatez? Pode parecer loucura, mas vai acontecer. Às vezes penso que é loucura de tua glória. Eu quero estar e quero ter as vestes lavadas em teu sangue. A sombra do teu trono é
Faça tudo novo, faça tudo novo, faça tudo novo. E Ele pode fazer tudo novo na tua vida, tudo novo. Faça tudo novo, faça tudo novo, faça tudo novo. Ele é o Deus que faz novas todas as coisas, que renova a minha e a sua vida. Ele é o Deus que convida a gente a uma caminhada constante com Ele, todos os dias. E a gente só aprende a caminhar ao lado dele, olhando para a forma como Ele caminhou. Porque um dia Deus se fez um de nós, andou nesse lugar e abriu uma trilha, abriu um caminho para a gente saber por onde andar, para a gente saber para onde que vai. E é em oração que a gente continua trilhando o caminho que um dia Ele abriu, para que todos nós um dia possamos encontrá-lo definitivamente para a eternidade. Em oração eu trilho o caminho que Jesus abriu, até o trono onde sua graça flui como rio. Santo, Santo, anjos cantam, Santo. Continuamos pela fé. E pela fé caminho até avistar o autor da minha fé. E o que eu posso oferecer para honrar quem Ele é? Santo, Santo, anjos cantam. Receba aquilo que preciso e nem um pouco mais. Que o Senhor nos dê exatamente aquilo que a gente precisa para caminhar. Que de imediato eu possa abandonar. Santo, Santo, Ele é Santo, Santo, eu canto Santo, Santo, Santo.
morra com meu corpo, somente o nome dele, e que o de Cristo permaneça em tudo. Confesse. E que o meu nome morra com meu corpo, e que o de Cristo permaneça em tudo. Senhor Jesus, que teu nome permaneça para sempre, Senhor, porque a tua palavra é verdadeira, porque o Senhor é a própria eternidade, e nos ajuda, Senhor, a limpar do nosso coração tudo aquilo que não pertence à eternidade. Que a gente diminui, Senhor, e que o teu nome possa ser honrado e glorificado sempre, Senhor, aqui nessa casa, na nossa vida também. Nos ajude, Senhor, a ouvir a tua voz, que ela possa falar forte, que a gente tenha olhos para ver, ouvidos para ouvir, Senhor, qual é a tua palavra. Nos abençoe, em nome de Jesus, amém. Eu geralmente começo sempre o sermão contando uma história. Hoje não vai ser diferente, eu vou contar uma história também, só que essa história ela não é minha, é de uma pessoa que eu amo muito, que eu admiro muito, mas ele é tímido. Então eu vou chamar ele aqui, espero não chamar ele pelo nome verdadeiro, mas eu vou chamar aquele de Adão. Adam, para os mais íntimos aí, para os mais chegados. O Adam vivia numa cidadezinha do interior há um tempo que a maioria de vocês aqui nem existia. Essa história de faz tempo. E essa igrejinha, o pastor dessa igrejinha, ele cuidava de umas 15, 20 igrejas. Então já dá para saber que esse pastor não conseguia estar muito presente ali, porque ele tinha muita igreja para cuidar. Então quem tomava as decisões ali eram os irmãozinhos da igreja. E aquela igreja era demais, era muito legal. O pessoal fazia almoço, amigo secreto, acampamento, tinha de tudo, só não tinha dinheiro, né? O resto tinha. Mas era alegria. E tinha uma coisa que eles gostavam muito de fazer, que o Adam também gostava, que era serenata. Gostava de, era uma e outra, arrumava alguém que tocava o violão, iam lá, aniversário serenata, Dia das Mães serenata. E assim, eu não lembro, que eu saiba, o Adam não toca, não canta, mas ele gostava de estar ali. E, determinado dia, chegou um grupo de estudantes naquela cidadezinha, e eles, para conseguir pagar os estudos, eles vendiam livros, e a igreja ajudava cedendo um quartinho, uma salinha ali que eles pudessem dormir, que eles podiam ficar ali. E como eu falei para vocês, a igreja era muito amistosa, o que eles fizeram para esses visitantes? Uma serenata. Só que os estudantes não acharam que isso daí foi uma boa ideia. Eles odiaram serem acordados por uma serenata, eles acharam muito ruim. E sei que no meio da serenata eles começaram a discutir, e aquele bololô de gente falando, quando teve ali nos nervos a flor da pele, teve um dos amigos do Adam que pegou e jogou um abacate na porta do quarto lá dos estudantes. Mas eu sei que vocês estão esperando mais dessa história, gente. Eu não quero quebrar as expectativas, mas foi só isso que aconteceu. Não teve guerra, não teve ninjas. Esse daí foi o máximo de possível violência que existiu. E sei que daí o pessoal que estava fazendo serenato foi embora. O pessoal que estava, o estudante que estava ali dormindo, foi dormir. No outro dia, o pessoal que não gostou da serenata foi lá reclamar com os líderes da igreja. E os líderes da igreja se sentiram ameaçados. Porque uma das pessoas lá que reclamou da serenata, o abacate na porta e tal, era sobrinho de um pastor muito grande na hierarquia daquela igreja, do pastor responsável por todas as igrejas na América do Sul. Então, o que os irmãozinhos pensaram? Se isso chegar no tio do fulano, o que pode acontecer com a gente? Vão fechar nossa igreja. Então, a gente precisa tomar uma atitude, a gente precisa tomar uma providência. O que nós vamos fazer? A gente não pode deixar nossa igreja fechar. Vamos disciplinar, vamos excluir o pessoal da serenata. Então, vocês vão vendo as decisões que são tomadas aqui nessa história. Foram disciplinar o pessoal que fez serenata. Quando chegaram na vez do Adam, descobriram. O Adam não é membro da igreja. Como é que você vai
excluir uma pessoa da igreja se ela não é da igreja? Vamos fazer o seguinte, a gente batiza o Adam e depois exclui o Adam. Não, essa ideia não é boa. Vamos pensar aqui, pessoal. Vamos achar um jeito aqui de fazer justiça. Não, o Adam agora, durante os próximos 6 meses que ele vier no culto, ele só pode sentar nos bancos da frente. Ele não pode sentar nos bancos de trás. Então, durante 6 meses, o Adam não podia nem ir no banheiro, porque, né, tinha que ficar ali sentado nos bancos da frente da igreja. Essa foi a disciplina. O Adam, hoje, eu sei que ele tem muita saudade desse tempo. Ele não guarda a mágoa da igreja. Ele tem muita saudade das pessoas dessa igreja. Mas eu acho que o único dano que aconteceu, possível dano, tenha sido que ali acabou a carreira musical do Adam, né? Ele poderia ser um Roberto Carlos? Nunca saberemos, né? Porque ali fechou e encerrou a carreira musical dele. Mas nessa história a gente consegue ver como decisões, como estipulações, como regras, muitas vezes não são regras boas. Porque não faz sentido você excluir ou disciplinar alguém por causa de uma serenata. Não faz sentido você excluir alguém da igreja, excluir alguém que não pode ser excluído. Não faz sentido. Essas regras não são boas, essas decisões não são boas. E é exatamente isso que a gente vai estudar nessa manhã. A gente vai estudar Ezequiel, capítulo 20, verso 25 e 26, que diz assim: eu lhes dei estatutos que não eram bons. O que Deus quis dizer com isso, quando a gente lê na Bíblia essa passagem? Nós estamos na série Graça. E é uma série extremamente importante aqui para a nossa comunidade. Eu não tenho nem roupa para vir num evento tão importante assim. A gente está estudando o livro The Widening of God's Mercy. É um livro que foi escrito por pai e filho Richard Hayes e Christopher Hayes. E a gente vai estudar o capítulo 20 de Ezequiel. Você pode abrir aí a sua Bíblia, Ezequiel capítulo 20, verso 25 e 26, que diz assim: por isso, também lhes dei estatutos que não eram bons e juízos pelos quais não haviam de viver. Permiti que eles se contaminassem com as suas dádivas, como quando queimavam os seus filhos primogênitos. Fiz isso para que ficassem horrorizados e para que soubessem que eu sou o Senhor. Esses versos eles foram escritos por Ezequiel aqui quando ele já estava longe da terra dele. Ele foi retirado ali do primeiro grupo, na primeira leva de pessoas que saiu de Israel para a Babilônia, para o exílio na Babilônia, em 597, antes da era cristã. E a maior parte das vezes que a gente abrir o livro de Ezequiel, a gente vai ver, na verdade, não a voz do profeta, mas a voz de Deus falando através do profeta. E nesse capítulo 20, a gente vai ter um longo discurso de Deus falando através de Ezequiel, do porquê que Israel chegou onde chegou. Por que eles estão naquele buraco que eles estavam. Durante 44 versículos, a gente vai ler isso. E a gente leu aqui juntos esses 2 versículos. O segundo versículo falava sobre sacrifícios humanos. E a gente precisa, antes de entrar e discutir sobre esses versos, saber o que a Bíblia fala sobre sacrifícios humanos, saber qual era a cultura do povo. Então, a gente encontra aí diversos versos falando sobre sacrifícios humanos, mas eu quero abrir em um só agora com vocês, porque são muitos versos, não dá tempo, né? Então, você abre aí a sua Bíblia, Jeremias 32, verso 35, diz assim: edificaram os altos de Baal, que estão no vale do Ben-Rinom, para queimarem os seus filhos e suas filhas em sacrifício a Moloque, algo que eu nunca lhes ordenei, nem me passou pela mente que fizessem tal abominação para levarem Judá a pecar. Os sacrifícios humanos ali eram comuns nos povos vizinhos de Israel. E os profetas eles denunciam que Israel começou a copiar a cultura desses povos vizinhos. E esses sacrifícios humanos eram feitos em um lugar chamado Ben-Rinom, mais especificamente em um lugar chamado Tofete, que quer dizer fornalha ou fogo. Então, quando você estiver fazendo ano bíblico aí, aparecer assim, olha, fizeram seus filhos passar pelo fogo. É desse lugar que ele está falando. Essa divindade, Moloque, ele tinha cabeça de touro. Geralmente a representação dele é uma cabeça de touro com um corpo humano feito de bronze. Isso era aquecido e daí você colocava lá o seu bebezinho de 8 dias nas mãos daquele bronze lá para queimar. Era isso que era feito. E aqui, vários profetas estão dizendo, eu não pedi isso, eu nunca pedi isso. Deus fala muitas vezes. Mas apesar de Deus ter falado muitas vezes sobre isso,
pessoas ainda sacrificavam seus filhos, inclusive pessoas notáveis em Israel. Reis em Israel sacrificaram seus filhos. Então a gente tem 2 Reis capítulo 17 e 2 Reis capítulo 21, a gente vai ver 2 reis ali, o rei Acás e o rei Manassés, que ofereceram seus filhos em sacrifício aos deuses ali. Além de pessoas notáveis terem entregado seus filhos, pessoas do povo de Israel terem entregado seus filhos, a gente também tem a noção de que esses sacrifícios eram feitos, ou eles eram ainda mais desejados de serem feitos em crises extremas. Quando você estava passando por uma situação que você não tem mais o que fazer, você vai lá e oferece ali o seu filho em sacrifício. A gente tem essa história na Bíblia. Só que dessa vez não é o rei de Israel, a gente vai ter o rei de Moabe. 2 Reis 3, verso 26 e 27, nós lemos assim. Quando o rei Moabe percebeu que estava perdendo a batalha, tomou consigo 700 homens armados com espada para abrir o caminho e chegar até o rei Edom, porém não puderam. Então pegou o seu filho primogênito, que havia de reinar em seu lugar, e ofereceu em holocausto sobre a muralha. Houve grande ira contra Israel, e por isso eles se retiraram dali e voltaram para a sua própria terra. Aqui, se a gente for ler a história inteira, a gente vai ver que Israel estava arrasando com Moabe. Eles pegaram um monte de pedras e encheram as terras férteis, os bons campos de Moabe. Eles entulharam de pedra, acabaram com os campos, eles saíram matando todo mundo. E ali, quando parece que não ia acabar aquela sede de sangue de Israel, o rei de Moabe, ele percebe que era o fim dele. Então ele vai buscar ajuda. Ele vai buscar ajuda em Edom, só que ele não consegue. Não dá tempo, ele não consegue buscar ajuda, então numa atitude de desespero, atitude extrema, ele oferece o filho dele em sacrifício na muralha. A gente não sabe o porquê, mas alguma coisa aconteceu e Israel parou. O texto da Bíblia diz assim, a ira contra Israel aumentou e Israel foi embora para casa. Então a gente não sabe se as pessoas ali, vendo que aquele sacrifício estava sendo feito, acreditaram que seus deuses poderiam ajudar e foram com tudo para cima de Israel, como se fosse assim a última tentativa, e isso fez com que Israel parasse. Ou a gente não sabe também se o povo, olhando para aquele sacrifício que estava sendo feito, pensou assim, nossa, eu acho que eles podem fazer uma mágica, alguma coisa contra a gente, de alguma maneira eles vão prejudicar a gente, vamos embora. Porque isso fez com que Israel parasse. Então a gente tem, Deus nunca pediu, pessoas notáveis fizeram o sacrifício de seus filhos, esses sacrifícios eram feitos ainda mais em situações extremas, e também tem uma outra ideia que é, o senso das pessoas, de grande parte de pessoas ali, era de que quando você sacrificava o filho, isso era o equivalente a muitos sacrifícios, a uma oferta muito grande. E essa ideia aparece para a gente em Miqueias, no capítulo 6, versos 6 a 8. Se você abrir a sua Bíblia em Miqueias 6, Miqueias começa a fazer uma série de perguntas. Ele diz assim, com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei diante do Deus excelso? É a primeira pergunta. Virei diante dele com holocaustos como bezerros de um ano? Será que o Senhor se agrada com milhares de carneiros e com 10.000 ribeiros de azeite? Darei meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma? Miqueias está representando aqui o senso comum do povo. O que boa parte das pessoas pensava? Como que eu faço para comprar o perdão de Deus? Como é que eu faço para agradar a Deus? É dando muitos sacrifícios, é dando, milhares de carneiros, é fazendo uma oferta muito cara com 10.000 ribeiros de azeite, é, por fim, entregando meu próprio filho. Existe uma crescente aí. Então, como última alternativa, como a alternativa maior de todas seria oferecer um filho. Só que Miqueias, ele tenta descrever esse senso comum do povo e ele responde o que Deus espera do povo. Ele responde assim, ele já mostrou a você o que é bom e o que o Senhor pede de você? Que pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com o seu Deus. Miqueias está dizendo, olha, vocês ficam aí pensando que Deus quer um monte de coisa, que é uns negócios super elucubrações, vários sacrifícios e não sei o quê. Mas Deus já te mostrou o que Ele pede de você. E o que Ele pede de você? Que pratique a justiça, que você seja íntegro, que você ame a misericórdia, que você ande em humildade com o seu Deus. É isso que Deus pede. Não é que você
faça um monte de sacrifício ou que você dê o seu filho como sacrifício a Deus. Ele não pede isso. Só que dá para perceber que Israel tinha esse costume de tentar importar o pensamento ali das culturas em geral. E cultura não é uma roupa que você veste e fala assim, não gostei dessa camiseta, eu vou e troco. Cultura não é uma roupa que você veste, mas cultura é a lente pela qual a gente enxerga o mundo. E Israel começava a enxergar, achar que quem era super religioso, quem que era a pessoa religiosa, quem que é a pessoa fiel a Deus? Aquele que vai lá e faz o que tem que ser feito. E o que tem que ser feito? Entregar o filho para Deus. E a gente vai ter isso. Por exemplo, Jefté era alguém que era um juiz em Israel, essa história está no livro de Juízes. Ele vence uma guerra e ele tem a certeza de que quem deu essa guerra nas mãos dele era Deus, ele não ia ter vencido sozinho. E numa atitude ali de devoção, ele promete que a primeira coisa viva que chegasse para ele, ele ia oferecer para Deus quando ele chegasse em casa. Só que ele não imaginava que a primeira coisa que ia sair ao encontro dele era a filha dele. E é uma história muito triste porque ele sacrifica a filha única, achando que estava fazendo a vontade de Deus. Então as pessoas tinham essa ideia mesmo, de que ser alguém religioso era isso. Quem sabe seja por isso também que Abraão, quando Deus pediu o filho, quem sabe seja por isso que Abraão não tentou negociar com Deus, diferente do que ele fez com Sodoma e Gomorra. Deus falou assim, olha, eu vou destruir Sodoma e Gomorra. Abraão intercede. Abraão, Senhor, mas veja bem, e pede por misericórdia. Agora o filho dele ele não pede. Em Hebreus vai dizer, porque Abraão sabia que ele ia ressuscitar. Mas quem sabe a gente pode colocar um outro elemento aí, porque a cultura da qual Abraão veio, as pessoas ofereciam o filho para Deus. Deus pediu, ele foi lá oferecer o filho dele para Deus, e Deus ensinou para Abraão que não é o homem que sacrifica algo para Deus, mas é o próprio Deus que se sacrifica por nós. Mas essa era a cultura da qual Abraão veio imerso. E aqui no capítulo 20 de Ezequiel, os anciãos chegam ali para consultar a Deus através do profeta Ezequiel. E ali existe o longo discurso divino de Deus falando, né? E quando Deus fala assim, olha, vocês vieram aqui me consultar, eu não quero ser consultado, porque eu dei leis para vocês e vocês não cumpriram as leis. E outra, vocês andam sacrificando os filhos de vocês, como os pais de vocês fizeram. Olha, vocês querem ir lá e adorar os deuses aí de vocês, querem fazer as coisas malignas de vocês, vão lá e façam, mas não, faz um favor para mim, não me mencione, não coloque o meu nome nisso, eu não quero ser associado às coisas que vocês estão fazendo. É isso que Deus fala. Eu mencionei o começo do capítulo, eu estou mencionando o final. E no meio tem esses 2 versos que eu vou ler de novo, porque esses são os 2 versos mais desafiadores do livro de Ezequiel. Verso 25. Por isso também lhes dei estatutos que não eram bons e juízos pelos quais não haviam de viver. Permiti que eles se contaminassem com as suas dádivas, com seus presentes, quando queimavam seus filhos primogênitos. Fiz isso para que ficassem horrorizados e para que soubessem que eu sou o Senhor. Se a gente pegar esses versos e falar assim, olha, realmente Deus está falando literalmente aqui. Ele fez leis que não eram boas. Daí, no caso, isso não seria o ponto de Israel ser desobediente, não seria algo ruim, mas seria algo bom. Porque quando você desobedece uma lei que é ruim, na verdade você está se protegendo. Então não é algo, não é um fracasso seu, é uma virtude sua não ser esperto e não obedecer uma lei que é ruim. Então isso a gente já descarta. Várias pessoas ali durante a história tentaram interpretar esse verso. Santo Agostinho falou, isso daqui é uma permissão divina que Deus dá para os seres humanos para que eles sigam com seus desejos pecaminosos. Então Deus deixa, esse é o desejo do coração de vocês? Então vão lá, mas eu não vou salvar vocês das consequências ruins daquilo que vocês decidiram. Santo Agostinho fala isso. Voltaire e outros pensadores antissemitas ali do iluminismo, eles vão dizer que realmente esses versos aqui demonstram que a Bíblia hebraica é intrinsecamente má e que Deus pedia sacrifícios humanos. Mas eu nem preciso falar para vocês o tanto de versos que tem falando, eu nunca pedi isso. Quando que eu pedi um negócio para você? Nunca me passou pela cabeça vários versos. Então não pode ser isso. Então tem outras 2 opções que dizem assim,
Uma delas é pelo dicionário dos profetas do Antigo Testamento, que diz assim, que Deus se utilizou de ironia para denunciar os pecados de Israel, que Ezequiel ele usou essa ironia para aumentar, para dar mais força ainda para a retórica profética, para mostrar o absurdo que Israel estava fazendo. E por último, existe a interpretação de que uma lei boa, quando mal interpretada, se torna uma lei má. E essa interpretação vem do fato que a fraseologia que é usada nesses 2 versos, ela está ligada a uma lei antiga, que aparece no livro de Êxodo. Então, a mesma fraseologia é encontrada 3 vezes no livro de Êxodo, que é Êxodo 13, Êxodo 22 e Êxodo 34. Eu vou ler com vocês sobre essa lei antiga que aparece em relação a esses 2 versos de Ezequiel. Está lá em Êxodo 34, versos 19 e 20. Diz assim, todo primeiro filho que nascer é meu. Também de todo o gado, o primeiro filhote macho de vacas e ovelhas é meu. Mas o jumento que for a primeira cria, esse vocês podem resgatar com o cordeiro. Se vocês não o resgatarem, ele deverá ser desnucado. Vocês devem resgatar todos os primogênitos de seus filhos. Ninguém aparecerá diante de mim de mãos vazias. Então, aqui, fala que o primogênito, todo primogênito é de Deus. O que significava dedicar todo primogênito a Deus? Significava sacrificar. Mas, porém, contudo, todavia, 2 grupos não era para ser sacrificado. Esses 2 grupos são os homens e os jumentos. Por quê? Não sei, mas guarda essa informação aí. Homens e jumentos não eram para ser sacrificados. Eles deveriam ser resgatados. O que era resgatar? Como é que você resgatava? Você dava em troca do seu filho, do seu jumentinho ali, um sacrifício, um cordeirinho, alguma coisa. Se você não resgatasse o seu jumento, você tinha que desnucar ele. Se você não resgatava o seu filho, não acontecia nada, mas Deus disse que é para resgatar. Deus disse que é para dar uma oferta ali. E é isso que acontece. Os intérpretes vão dizer que uma má compreensão dessa lei antiga fez com que muitos das pessoas de Israel dedicassem, sacrificassem os seus filhos, porque achavam que Deus pediu para sacrificar. Então perceba, Deus nunca falou. Essa lei, existe um princípio de vida, porque ali era para todo mundo ter morrido no Egito. Só que Deus salvou. Deus salvou todo o primogênito. Então, existia algo para se lembrar de Israel. Depois vai vir que a gente fala, a circuncisão no 8º dia. E é justamente no 8º dia que a criança também era oferecida a Moloque ali. Muitas das adorações, existem várias coisas que são feitas em paralelo, né? Mas na lei de Deus existe um princípio de vida, e as pessoas começaram a interpretar uma lei que é boa, começaram que é para celebrar a salvação, que é para celebrar que, pela mão de Deus, a gente saiu do Egito e não aconteceu nada de mal com a gente. Eles tornaram uma lei boa e uma lei ruim. E vários outros exemplos da Bíblia a gente pode encontrar onde uma lei que é boa se torna ruim por uma má interpretação. Por exemplo, Jesus contou a história do bom samaritano. O bom samaritano, enfim, o judeu estava indo lá, foi roubado, foi quase morto ali no assalto. Ficou tirado na estrada. 2 pessoas passaram por ele, um sacerdote e um levita. E essas pessoas não pararam para prestar socorro, porque não sabiam se a pessoa estava viva ou morta. Só que cumprindo a lei, porque se eles tocassem ali naquela pessoa que estava tirada na estrada, se eles tocassem nessa pessoa, eles não iam poder participar do serviço do templo. Então, cumprindo a lei, na verdade, eles descumpriram a lei. A lei de Deus que é boa, que foi separada para dar vida, eles transformaram numa lei má. Isso acontece dentro de uma parábola de Jesus. Isso vai acontecer depois também. A gente tem a história de uma grande personalidade na Bíblia, que é o apóstolo Paulo. Paulo era uma pessoa que amava a Deus, que era extremamente zeloso pelo nome de Deus, mas o zelo de Paulo levou Paulo a perseguir a igreja de Jesus. Algo que é bom se torna em algo ruim. E a gente vê que, de acordo, enfim, parece que Deus fala que a lei dele se tornou ruim porque as pessoas transformaram a lei dele numa lei ruim. Então a gente vê que Israel, ao olhar para aquilo que Deus falou, usou a lente da cultura que falava que ser alguém religioso era sacrificar os seus filhos, e é assim que Israel leu isso.
E eu fico pensando, né, em toda essa história, no que a gente pode... É pesado, né? Um dia de manhã você estudar sobre sacrifício humano de criança. Que tema bom para a família brasileira, né? O que a gente pode aprender com essa história? Como que a gente... Será que a gente consegue transformar uma lei de Deus que é boa em algo ruim hoje? De que maneira a gente tem entregado os nossos filhos a Moloque? De que maneira a gente tem feito coisas que a gente acha que é boa, mas que Deus não pediu para a gente fazer? Eu acho que tem vários exemplos aí, mas eu posso citar um essa manhã. Tem uma pesquisa que foi feita pela Academia Americana de Pediatria e também pela Associação Americana de Psicologia, que fez essa pesquisa com crianças e adolescentes lá no ano de 2009 até 2019. E eles acompanharam e eles viram que entre o grupo de heterossexuais, de crianças heterossexuais, existia uma taxa que se manteve em todos esses anos, que uma taxa de 6% de adolescentes que tinham pensamentos e comportamentos de autoextermínio. Só que essa taxa era bem diferente para a população, para a comunidade LGBT+. Os adolescentes da comunidade LGBT+, em 2009, eles tinham uma taxa ali de 27% que tinham esses pensamentos de não-vida, de autoextermínio. E em 2019, essa taxa caiu 7%, 20%. Isso significa que essa população tem 4 vezes mais chances de desejo de não-vida do que a população em geral. Mas isso significa que a gente teve um avanço aí, que a população em geral, através de medidas educativas, tem se tornado um pouco menos agressiva. Em geral. Adivinha onde essa taxa não caiu? Nas igrejas. Geralmente, a adesão a uma fé significa mais vontade de viver, né? Isso não significa, para a comunidade LGBT+, para as crianças e adolescentes crentes da comunidade LGBT+. E isso significa algo muito grave. Porque isso quer dizer que se você é pai de um adolescente gay, é mais saudável, é melhor você levar esse adolescente para uma balada, para um bar, para uma boca de fumo, do que você levar ele para assistir um culto em uma igreja. Quer dizer que ele vai ser mais tratado pela população em geral do que dentro de uma igreja. Mas a lei de Deus não é boa, a lei de Deus não traz vida, quer dizer que a pessoa que você vai levar lá na igreja, ela vai perder a vontade, ela vai se sentir culpada ali por existir. O que a gente tem feito? Muitas vezes a gente tem feito a vida do outro um inferno por acreditar que está fazendo a vontade de Deus. E muitas vezes a gente tem tornado a nossa vida um inferno por acreditar que essa é a vontade de Deus. Então, aí, quantos casamentos que o casamento já ter terminado faz anos e ficam ali, né? O tapa na mesa se transforma no tapa na cara e continua ali sofrendo abuso e violência porque acredita que essa não é essa a vontade de Deus para a minha vida. É a vontade de que Deus? Moloque? Só se for, né? Porque de Deus não é. Deus da Bíblia não é isso, não. Então, o que a gente tem feito? Israel, ele estava imerso em uma cultura que tinha esse princípio de morte. E eles pegaram as leis de Deus, que são boas, e ao invés de seguir pelo princípio de vida, seguiram pelo princípio de morte. A gente está, enfim, outra geografia, outro tempo, mas, de certa forma, a gente vive imerso numa cultura que busca aí permanecer com estruturas de poder que causam dano a outras pessoas. E a gente tem propagado esse tipo de estrutura através da religião, achando que a gente está fazendo a vontade de Deus. Há alguns anos, eu fui na Parada Gay de São Paulo. E eu fui lá para pedir perdão pelo mal que a igreja cometeu para a vida de muitas pessoas da comunidade LGBT+. Ali, eu vi muita gente se emocionar, muita gente chorar. E quando eu estava, tinha descido a avenida, eu estava subindo, o pessoal estava descendo, eu comecei a olhar aquele mar de gente, descendo. E daí eu fiquei pensando assim, me deu um estalo, eu comecei a pensar, nossa,
para todas essas pessoas aqui, a igreja ignora toda essa gente daqui. E eu fiquei pensando, olha só, eu também, por muitos anos, eu ignorei. Por muitos anos eu adorei a Deus como se essas pessoas não existissem. Por muitos anos, pelo rigor de como eu seguia a lei, eu abracei uma cultura que ignora meu irmão. Eu nadei no mar que mata o meu irmão. O que Deus pede de mim? O que Deus pede de você? Os versos ali que a gente leu de Miqueias, integridade, amar a misericórdia. Eu fico pensando em tudo isso e fico vendo que a gente tem um papel muito importante como leitores e como intérpretes da lei. Porque assim como a lei lá para Israel, eles interpretaram uma lei antiga e isso levou em tragédia, uma má interpretação levou à morte de várias pessoas, hoje a gente vive, hoje a gente vê que a má interpretação das leis de sexualidade na Bíblia, que a má interpretação da Torá na Bíblia tem causado e levado um princípio de morte dentro das nossas igrejas. Como que a gente tem feito? Eu não posso honrar a Deus se eu causo dano ao meu irmão. Causar um mal ao outro não é honrar o nome de Deus, mas é cometer blasfêmia. É cometer abominação, é associar o nome de Deus em coisas que Ele nunca pediu. Interpretar esse tipo de coisa com os olhos de uma cultura que mata, não pode ser a vontade de Deus, não é a vontade de Deus. E eu fico pensando, né? Voltando lá para aquela lei antiga lá de dedicação dos primogênitos. Quem sabe a gente tenha mais em comum com os jumentos do que a gente imagina ter. Só quem sabe os jumentos sejam mais inteligentes do que nós, porque pelo menos eles não buscam exterminar a própria espécie em nome de Deus. Senhor Jesus, nós te pedimos perdão pela maneira como temos interpretado as tuas palavras, pela propagação de morte que nós temos inferido, Senhor, na tua lei que é santa, justa e boa. Nós te pedimos, Senhor, que o nosso coração se volte para Ti e que a gente entregue para o Senhor aquilo que o Senhor nos pediu, que a gente possa ter uma vida íntegra, que a gente ame a misericórdia e que a gente ande humildemente contigo, Senhor. É isso que eu te peço essa manhã. Nos dê um coração voltado para obedecer à Tua lei, de acordo com a Tua vontade, não de acordo com a nossa cultura, de acordo com a nossa cabeça. Mas nos ajuda, Senhor, a gente não interpretar a lei de uma forma absurda, que causa aquilo que o Senhor nunca quis que fosse dano ao nosso irmão. Nos ajude, Senhor. Nos abençoe. Nos ajude a ver a vida e propagar e multiplicar a vida que o Senhor nos deu. Em nome de Jesus, amém. Onde estou? Será que o mal me dominou? Será que eu me tornei como os vilões que eu tanto criticava e os fariseus que eu tanto odiava? Verdade me desmascarou. Tentei deixar pra lá, mas meu pecado é mais que um momento. É a vida inteira contra o mandamento. Desamor, milhões de obras sem valor. Eu não consigo amar quem não enxerga a vida como eu vejo. Quem não entende a Bíblia como eu leio um outro Deus.
ter a Deus sem ter amor? Se Ele é amor, verdade é vaidade sem amor, palavra é só palha sem amor. O que é incompleto passará, mas o amor para sempre permanecerá. Sei quem sou, herege que não crê no amor. Eu faço orações para expulsar demônios em teu nome, e os pecadores que morram de fome. Vem, amor, me abraçar, quebrar meu ego, fazer-me enxergar que a fé vira faca sem amor, a lei vira laço sem amor. Como ter a Deus sem ter amor? Se Ele é amor, verdade é vaidade sem amor, palavra é só palha sem amor. O que é incompleto passará, mas o amor para sempre permanecerá. Sei quem sou, herege que não crê no amor, 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 herege que não crê no amor. A fé vira faca sem amor, a lei vira laço sem amor. Como ter a Deus sem ter amor? Se Ele é amor, verdade é vaidade sem amor, palavra é só palha sem amor. O que é incompleto passará, mas o amor para sempre permanecerá. O que é incompleto passará, mas o amor para sempre permanecerá. E o que é incompleto passará, mas o amor para sempre permanecerá. Vamos levantar? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça brilhar o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Muito obrigada porque você veio. A gente espera você no próximo sábado.